sobre os governadores gerais. É porque assim, gente, ó, as capitanias hereditárias, ela não deu certo, né? Não foi uma ideia muito legal. Então, o que o rei fez? O rei de Portugal, ele decidiu criar uma nova forma de governo. E em 1548, ele criou o governo geral. Mas o que é isso, professor? Vou já dizer para vocês, tá bom? Pois é, gente, governo geral. Essa era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos, que é o estado da Bahia, que a gente conhece hoje, né? Esse daí, gente, ele foi o primeiro governador geral. O nome dele é Tomé de Souza. Ele chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram soldados, famílias e colonos, jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega, ele era um ouvidor-mó. Quer dizer que ele cuidava da ordem e da justiça. Ele era também um provedor-mó, que cuidava do dinheiro. E ele era também um capitão-mó, encarregado de organizar a defesa do litoral. O Tomé de Souza ficou como governador-geral de 1549 a 1553. Ele iniciou o catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado no Brasil, do qual Dom Pero Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. O Tomé de Souza, ele também foi responsável por incentivar as entradas, que eram expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral e influenciou a agricultura e a pecuária. Ele foi bom, viu, gente? Quando Tomé de Souza saiu, gente, entrou esse cara aí. O nome dele é Duarte da Costa. Ele foi o segundo governador-geral. Ele chegou no Brasil em 1553, ficando no lugar do Tomé de Souza. Trouxe o filho dele, o Dom Álvaro da Costa, e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se o José de Anchieta. Então, voltando ao assunto, Duarte da Costa, ele teve dificuldades no trabalho agrícola e na criação de gado, pois ele não tinha mão de obra suficiente. O filho dele, o Dom Álvaro da Costa, passou então a escravizar os indígenas que trabalhassem na agricultura e na pecuária. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que, em 25 de janeiro de 1954, alguns jesuítas, atravessando a Serra do Mar, fundaram o Planalto de Piratininga, um colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo. Hoje é a cidade de São Paulo. Em 1558, gente, o Duarte da Costa ele voltou para Portugal. Então, chegou na Bahia para substituir o Duarte da Costa, o terceiro governador-geral, esse daí, Mendes Sá, que governou até 1572. Ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, o terceiro governador criou as aldeias, ou missões, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro. Mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde.
Enfim, em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios, aquele movimento lá organizado no governo do Duarte da Costa.